Então, este livro aqui em mãos, que é um livro que contém somente atividades sobre o livro literário que nós trabalhamos, a Copa do Mundo no Mar, nós já fizemos a leitura deste livro com os alunos presencial lá na escola e em casa, os alunos que estão 100% online também já fez, né, a leitura do livro e já respondeu às atividades referente a esta história. Essa história aqui é a história da Cristiane Quintas, foi quem escreveu este livro e quem fez os desenhos foi Miqueias Ferraz, ele que desenhou esta história. E essa história aqui, a Copa do Mundo no Mar, acontece na onde? Acontece dentro do mar, com os animais marítimos. Então, lá dentro do mar, acontece uma competição, né, de jogos. Esse jogo é qual jogo? Que se refere de futebol. Isso mesmo, jogo de futebol que acontece dentro do mar. E lá dentro do mar tem também o que? Um estádio, né? Assim como nós temos o nosso estádio aqui, de um campo de futebol, dentro do mar, dessa história aqui também tem um estádio e também tem os torcedores, tá? Então, nós temos aqui a história que conta sobre uma competição de futebol que acontece dentro do mar com os animais marítimos. E o que é válido nessa competição aqui? O que é válido aqui é que todos nós podemos nos divertir competindo. E o que tem de diferente nesta competição aqui, no fictício, né? Porque é uma história fictícia, da nossa realidade, dos nossos jogos que acontecem aqui na realidade. Vocês sabem diferenciar? Ah, professora, é que aqui não tem brigas, né? E nos jogos, na realidade aqui, nos nossos campos de futebol, infelizmente acontece muita briga de torcedores, tá? Não são dos jogadores lá no campo, né? Porque lá tem um juiz que comanda tudo, né? Apesar de vez em quando, né, os jogadores acabam ali ficando exaustos, mas é muito pouco que acontece de alguma desavença ali dentro do campeonato, né? O que acontece desavenças maiores é do lado de fora, né? Quando acaba os jogos, que a gente vê muita briga, muita morte aí, ao invés das pessoas festejarem, né? Porque é uma competição e a gente tem que aprender a perder e a ganhar, tá? Aprender a respeitar também o time do outro. E as pessoas não acabam o quê? Né? Batendo, matando, né, as pessoas de outros times. Então isso é muito triste, o que acontece dentro dos nossos campeonatos, essa disputa aí que acaba em morte. E que aqui, nessa história aqui, é uma disputa sadia, né? É algo alegre, algo que não se tem raiva um do outro, algo muito emocionante, que todos devem pegar como exemplo. Vamos então para a correção das atividades na página 5. Página 5, então. Número 1. A história se passa em que ambiente? Circule-o e escreva no quadro. Então, essa história aqui, a Copa do Mundo no Mar, o próprio título já está falando que ela se passa na onde? No mar, tá? Então, essa história se passa lá no fundo do mar. Então, nós temos aqui a número 1, nós temos 3 ambientes, né? Aonde se passa essa história? É no ambiente da praia? Não, né? Por mais assim que esse primeiro ambiente tem o mar, mas aqui está se referindo à praia. Então, não é esse ambiente aqui. É no fundo do mar? Sim. Então, aqui nós temos essa imagem aqui que se refere ao fundo do mar. É no aquário? Também não. Então,
a imagem do meio que tem que ser circulada. E aqui nós vamos escrever no fundo do mar. Então, no fundo do mar. Número 2. Que evento tão esperado pelos animais aquáticos foi realizado? Organize as sílabas e descubra. Então, nós temos aqui as sílabas, elas estão embaralhadas. Então, vocês descobriram que o evento que acontece no fundo do mar é Copa do Mundo no Mar. É o título do texto, né, da história deste livro. Então, Copa do Mundo no Mar. Beleza? Vamos para a página 6. A abertura da Copa foi um grande evento. Escreva ao lado de cada animal o que eles realizaram na abertura. Então, o que os golfinhos realizaram na abertura? Lá no livro, na nossa história, temos lá o que os golfinhos realizaram na abertura. Olha só. Então, aqui, nós temos aqui no texto que na abertura, os golfinhos fizeram uma linda apresentação de acrobacias, tá? Então, vamos escrever. Eles fizeram uma linda apresentação de acrobacias. Então, os golfinhos fizeram esta apresentação de acrobacias. E as águas-vivas? O que as águas-vivas fizeram? Olha só aqui o que está escrito no texto. As águas-vivas subiram como balões no céu. Subiram como balões no céu. Número 4. Pinte o quadro que corresponde às perguntas a seguir. O nome do oceano onde foi realizado a Copa. Então, o nome do oceano é Oceano. Aqui está escrito o nome do oceano, ó, Atlântico, tá? Então, aqui, ó, Oceano Atlântico. Então, colorei aqui, né? Oceano Atlântico. O nome do estádio onde foram realizados os jogos. Arena do Mar Quebrado. Então, aqui está o nome do estádio, ó. Um grande estádio, a Arena do Mar Quebrado. Colorir, Arena do Mar Quebrado. O jogo de abertura foi entre quais seleções? Quem que fez a disputa? Caranguejos e arraias, peixes, espada e arraias ou tubarões e arraias? Então, está aqui, né, o nome de quem fez a abertura dos jogos. As arraias e os peixes espadas. Então, vai colorir peixes espada e arraias. Página 7, número 5. Intercale as bolas, marcando-as com um X e descubra a resposta à pergunta. A final da Copa foi apitada por qual juiz? Qual juiz que apitou o final da Copa? Já está marcando o X aí na primeira bolinha. Então, ele falou para a gente ir intercalando com um X para descobrirmos a resposta. Então, já está marcado o X aqui na primeira, eu pulo um, marco o X nessa aqui no mó. Pulo outro, marco o X nesse. Pulo outro, marco o X nesse.
pulo outro, marco X nesse, pulo outro, marco X nesse. Então, sobrou quais sílabas? Ó, tubarão, baleia. Então, formou qual palavra? Tubarão, baleia. Tubarão, baleia. Que foi o nome do juiz que apitou o final da Copa. Beleza? Número 6. De acordo com a história, que características tinha o juiz escolhido para apitar o jogo no final da Copa? Circule a alternativa certa. O juiz era muito esperto e rigoroso, não admitia faltas no campo. O juiz não podia torcer por nenhum time, pois ele não era nem tubarão nem baleia. Ele torcia para o time dos tubarões. Então, a resposta correta é a do meio. O juiz não podia torcer por nenhum time, pois ele não era nem tubarão e nem baleia. Número 7. O que é? É a parte do peixe que o ajuda a se locomover na água. Também é conhecida como nadadeira. Tem 4 sílabas. Escreva a resposta colocando cada sílaba da palavra dentro de um peixe. Então, nós também podemos chamar de barbatana, tá? Então, nadadeira é o mesmo que barbatana. Número 8. Circule com lápis de cor de acordo com a legenda no diagrama abaixo. Nomes de alguns jogadores que disputaram a grande final da Copa. Então, nós vamos circular de azul para o time dos tubarões, para os jogadores que fizeram parte dos tubarões, e vermelho para os que fizeram parte das baleias. Então, vamos para os tubarões primeiro, de azul. Então, vamos colorir aqui de azul. Então, aqui nós temos o tigre, tá? Tigre. Deixa eu trocar aqui. Esse. Depois do tigre, nós temos serra. Depois, nós temos o touro. Depois, limão. Depois, branco. Depois, martelo. E, por último, raposa. Agora, as baleias de vermelho. Jubarte, franca, cinzenta e narval. Número 9. Circule a espécie do tubarão que fez o único gol do jogo, levando seu time a ganhar a Copa do Mundo no mar. Então, o tubarão foi o tubarão branco. Esse daqui. Bom, página 9, então, vamos decifrar o enigma e descobrir que mensagem que os jogadores deixaram para você. Então, vamos lá? Vamos ver quem conseguiu descobrir a mensagem? Então, nós temos aí uma imagem de um novelo. Então, aqui, novelo. Eu vou tirar o velo, a palavrinha vela aqui, ó, menos velo. Vai ficar qual sílaba? Vai ficar somente o nó. Então, vou escrever aqui nó. Então, nó. Bom, depois eu tenho aqui, ó, jó mais goiaba. Não é o desenho de uma goiaba? Então,
goiaba, só que na palavra goiaba tá pedindo para eu retirar o iaba, ó, menos iaba. Então, na palavra goiaba menos iaba vai formar qual palavra? Jogó. Então, jogó. Depois eu tenho aqui o ó, vou repetir o ó, e eu tenho aqui, ó, impor mais elefante menos elefe. Então, eu vou escrever aqui o impor e o T, e no lugar da palavrinha aqui, ó, elefe, eu tiro o elefe e escrevo anti, porque tá menos elefe. Então, anti. Então, no jogo, o importante é, vou colocar o é aqui. E agora, hein? Esse símbolo aqui é o símbolo do pão. E aqui o pão está partido, não está partido? Então, nós vamos escrever aqui a par, mas é menos o R, ó, par, de que ele está partido, ou pode ser partiu, ou pode ser partilha, mas nós vamos retirar o R, tá? Então, vamos escrever somente o par. E depois, nós temos aqui mais o quê? Nós temos aqui um cipó, né? Um tronco de uma árvore, né? Ou uma tira de cipó, né? Então, vamos escrever aqui, menos o pó, vai ficar partir, tem que escrever, tira só o R, eu entendi, né? De partir, eu vou tirar o R e vou acrescentar o si aqui, ó, participar, isso mesmo, participar, isso. Então, no jogo, o importante é participar. Então, aqui nós tivemos um enigma, tá? Às vezes o enigma não vai estar assim todo completinho, não. Então, às vezes a gente tem que pensar mesmo na palavra, que às vezes pode ser que a palavra falte uma letra, a gente tem que completar com uma outra letra, tá? Então, são alguns enigmas aí que a gente tem que pensar. É tipo uma charada que com as dicas você vai descobrindo. Número 11. Desembaralhe as letras para saber qual dos animais abaixo é o maior mamífero que vive no fundo do mar. Pinte o nome dele. Então, aqui está o nome do maior mamífero que vocês já desembaralham e descobriram que é a baleia azul. Baleia azul. Bom, terminamos então a correção do livro literário A Copa do Mundo no Mar. Então, foi feita a correção. Agora, nós vamos trabalhar o nosso livro literário, que é o livro do Marcelo. Lembra do livro que nós estamos trabalhando no nosso projeto do Sarau Literário? Da grande autora Ruth Rocha? Pois é. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho desse livro, começar a fazer a leitura nele.